Ellen White acrescenta algo à Bíblia? Quando acusamos os adventistas do sétimo dia de que Ellen White acrescenta algo à Bíblia, que ela é uma extensão da Bíblia para os adventistas, eles dizem que não, que na própria confissão de fé da Igreja Adventista, a única regra de fé e prática é a Bíblia, e que a própria Ellen White diz que devemos nos voltar para a Bíblia. E citam um de seus livros, que diz assim: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Livro O Colportor Evangelista, página 125. Porém, essa não é a realidade. Vejamos o que Ellen White diz de si mesma. Não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White, tendo assim insultado o Espírito de Deus. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. Livro Mensagens Escolhidas, página 26 e 27. Agora vejamos os que os próprios adventistas falam de Ellen White. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Revista Adventista, página 37. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração. No fundo e na forma, tudo o que ela escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Livro Subtilezas do Erro, página 35. Ao passo que, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação, o Velho Testamento, Novo Testamento e o Espírito de profecia. Livro A Sacudidura e os 144.000, página 117. Bem, fica claro que, para os adventistas, Ellen White foi inspirada por Deus. Ela é o Espírito de profecia, que tudo o que ela escreveu é 100% correto, inerrante. Dizem que ela não acrescenta nada à Bíblia, que ela apenas detalha, que é uma luz menor que leva a uma luz maior. Mas será que é isso mesmo? Bem, não adianta falar que acredita apenas na Bíblia quando se acredita também nos escritos de uma pessoa. De um lado da boca, eu digo que só creio na Bíblia. Do outro lado, da mesma boca, eu digo que creio na Bíblia, mas também que os escritos de Ellen White são inspirados. Vejamos alguns exemplos de acréscimo de Ellen White à Bíblia. Leiamos. Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila, como numa tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. Livro História da Redenção, página 26. Vemos aqui nessa suposta visão de Ellen White um arrependimento de Satanás e Jesus chorando diante da infelicidade do mesmo. Segundo ela,
Satanás pede uma entrevista com Cristo e diz estar arrependido. E aí Jesus chora com o arrependimento de Satanás. Bem, esse episódio, com esses detalhes, não estão na Bíblia. Logo, é um acréscimo à Bíblia. Se qualquer escritor escrevesse isso, poderíamos falar que é uma história, uma opinião, uma mitologia. Mas dizer que isso é a verdade absoluta é acrescentar à Bíblia coisas que ela não diz. Se examinarmos as Escrituras para vermos onde Jesus chorou, iremos encontrar Jesus chorando quando viu a tristeza das irmãs e dos amigos de Lázaro. Está em João capítulo 11, versos 35. Jesus chorando por Jerusalém está em Lucas capítulo 19, versos 42 a 44. E Jesus chorando ao Pai no Getsêmani, conforme Hebreus capítulo 5, versos 7. Mas não consta na Bíblia Jesus chorando por um suposto pedido de arrependimento de Satanás. Também não encontraremos em nenhum lugar das Escrituras fazendo menção a Satanás se arrependendo. Se perguntarmos a um adventista se ele crer que essa visão de Ellen White é verdadeira, ele vai dizer que sim. Mas não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, existe outra fonte de inspiração extra-bíblica. Logo, não adianta dizer que a Bíblia é a única regra de fé. Vejamos outro exemplo. Diz Ellen White: o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Livro Primeiros Escritos, página 39 e 40. Bem aqui Ellen White diz ter tido uma visão e ser levada a outros mundos habitados e ter visto Enoque em um mundo de 7 luas. Bem, não há na Bíblia afirmando a existência de outras formas de vida fora da Terra, muito menos os servos de Deus, no caso Enoque, habitando em algum planeta. Para se crer nisso, tem que se acreditar nos escritos de Ellen White. Os adventistas dizem que não precisam de Ellen White para defender suas doutrinas. Vejamos o livro Nisto Cremos. O Espírito de Profecia e a Bíblia. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem ser subordinados. Os fundadores da Igreja desenvolveram suas crenças fundamentais através do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da Igreja. Livro Nisto Cremos, página 289. Bem, na teoria, os adventistas dizem isso, mas na prática não é essa a realidade. Por exemplo, na doutrina do santuário ou juízo investigativo, doutrina particular do adventismo, os adventistas acreditam que Jesus, em 1844, passou do lugar santo para o lugar santíssimo, a fim de concluir a obra de expiação. Ellen White diz ter tido uma visão. Vejamos.
Então um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Viu o Pai erguer-se do trono e, num flamejante carro, entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Livro Primeiros Escritos, página 55. Ellen White aqui, nessa suposta visão, vê o Pai erguer-se de seu trono e Jesus indo para o lugar santíssimo. Em nenhum lugar das Escrituras é dito que Jesus e o Pai passaram de um compartimento para outro no céu, ou que estavam retidos num determinado compartimento por 1844 anos. Para se crer nisso, tem que se acreditar na visão de Ellen White. Vejamos mais um exemplo de adição à Bíblia. Diz Ellen White: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu. Mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Livro Primeiros Escritos, página 164. Para defender uma suposta ressurreição de Moisés, Ellen White usa o texto de Judas 9. Vejamos o texto bíblico. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. Onde no texto diz que Moisés ressuscitou? Onde no texto diz que Moisés subiu aos céus? O contexto de Judas não está se falando de ressurreição. Ou seja, ela acrescenta algo que não está no texto. E em nenhum lugar das Escrituras é dito que Moisés ressuscitou. Esses exemplos são suficientes para mostrar que Ellen White acrescenta sim algo às Escrituras. Só com a Bíblia não dá para sustentar essas visões, esses ensinos. Os adventistas vão argumentar que os escritos de Ellen White é como os comentários bíblicos, já que os comentários bíblicos também detalham textos bíblicos. Só que os comentários bíblicos comentam fatos históricos, fatos arqueológicos, fatos sociológicos, costumes da época. Não existe nenhum comentário bíblico visionário, uma visão, um sonho, para acrescentar algo ao texto bíblico. A palavra de Deus nos fala do perigo de acrescentarmos algo às Escrituras. Leiamos: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versos 18. Não acrescenteis as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios, capítulo 30, versos 6. A Bíblia é a suficiente palavra escrita de Deus. Não precisamos de acréscimos para entendê-la. Não precisamos de uma luz menor, pois temos uma luz maior, que é a palavra de Deus. Vejamos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3,
versos 16. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versos 17. Portanto, quando os adventistas dizem ter a Bíblia como única regra de fé e prática, eles não estão sendo sinceros. Para o cristão genuíno, a Bíblia é o único livro inerrante, infalível. Não precisamos de outra fonte de verdade. A palavra de Deus é suficiente. Ela é a nossa única regra de fé e prática, verdadeiramente.